Minha experiência com paralisia do sono desencadeou minha busca por entender o cérebro e como podemos ver fantasmas em nossos quartos, o que está rolando. Senti a presença de uma criatura, um ser maligno que parecia tão real quanto esta conversa que você e eu estamos tendo agora. E então, nesse momento, percebi que estava paralisado da cabeça aos pés. Não conseguia me mexer, não conseguia falar. Queria dizer algo, mas não conseguia. É aterrorizante. É assustador. Um neurocientista de Harvard que está reescrevendo nossa compreensão do sono e da mente. Um dos principais especialistas do mundo em paralisia do sono, Dr. Baland Jalal. Se você ou até seus pais sofreram trauma, isso pode afetar suas futuras gerações. Sua genética. Sim. 20 anos atrás, pensávamos, você nasce com um cérebro e pronto. Agora sabemos que, até você morrer, seu cérebro pode mudar. Conhecer os princípios que fazem essa mudança é fundamental. Qual é uma coisa que você deseja que todos soubessem sobre o cérebro, a saúde cerebral, para viver melhor com base na sua pesquisa em neurociência? Eu diria... Dr. Baland, uma das coisas de que você fala é entender sonhos. Sonhos lúcidos e paralisia do sono. E eu vivi a paralisia do sono, talvez umas poucas vezes na vida. Acho que entendo o que é, e me corrija se eu estiver errado. Mas é a parte em que você acorda e não consegue falar, não consegue se mexer. E você sente como se estivesse gritando. Pelo menos para mim, é como se eu sentisse que estou gritando. Certo. Mas meus olhos estão abertos. Às vezes meus olhos não estão abertos, mas sei que estou acordado, tentando me mexer, e é como se você estivesse paralisado. Isso descreveria a paralisia do sono? Sim, descreveria. Quero dizer, paralisia do sono é basicamente você deitado reto na cama, abrindo os olhos. Então, suas pálpebras estão funcionando. Você está acordado. Você está acordado, ou parcialmente acordado, digamos assim. E você pode varrer o quarto com os olhos, mas está paralisado da cabeça aos pés. Então você tem a paralisia. É assustador. É assustador. Quantas vezes você viveu e já teve isso? Tive muitas vezes. Muitas vezes. É mesmo? Tive talvez 50, 60 vezes. 50 a 60? Eu diria que sim. Qual foi a primeira vez que você teve paralisia do sono? Bem, a primeira vez, eu diria a mais louca que tive, foi tipo, eu estava recém-saído do ensino médio. Cresci em Copenhague, na área tipo gueto de Copenhague. E eu estava dormindo na cama uma manhã e de repente senti que alguma criatura monstruosa estava na cama. Então eu estava meio dormindo, mas me sentia acordado. Nesse momento, percebi que estava paralisado da cabeça aos pés. Não conseguia me mexer, não conseguia falar. Queria dizer algo, mas não conseguia. E essa sensação ficava mais forte a cada segundo. Então pensei, o que está rolando? Sinto uma presença sinistra no quarto. E a criatura se aproximava cada vez mais, até estar no meu peito, me estrangulando, pressionando o peito, e vi minhas pernas subindo e descendo. Foi uma experiência muito louca. E não vi o fantasma nesse momento. Eu só sentia sua presença. Interessante. Então é muito comum sentir como se houvesse um fantasma ou presença, mas sem ver um fantasma visível no quarto. Então essa é uma manifestação da paralisia do sono. Então senti o fantasma ali. No dia seguinte acordei e pensei, o que faço? Conto para os meus pais? Vou dizer que um fantasma estava no quarto tentando me sufocar e matar? Ainda estava sonhando, não estava acordado? Eu estava... Você pode dizer que eu estava parcialmente acordado. Seus olhos estavam abertos? Meus olhos estavam abertos. Então, durante a paralisia do sono, isso é importante adicionar, é que o cérebro está parcialmente acordado. Você pode dizer isso. No cérebro, você tem uma estrutura chamada córtex pré-frontal, que é a camada externa do cérebro. A camada externa tem 6 camadas, tipo 6 camadas profundas. E essa parte é o CEO do cérebro. É a parte do cérebro que está ativa quando você está acordado. O capitão do navio. É o CEO, o escritório principal, o capitão. Então, essa parte do cérebro liga parcialmente durante a paralisia do sono. Quando você está no sono REM, sonhando, certo? Você está no REM, que é essa fase do sono onde você tem sonhos vívidos, realistas, nítidos. Essa parte do cérebro, o CEO, desliga, tipo entra em hibernação. Quando você está na paralisia do sono, ela liga parcialmente. Então, é tipo a vigília colidindo com o mundo dos sonhos. Interessante. E podemos aprofundar nisso como ela surge do sono REM, porque é realmente interessante como a paralisia do sono sai do mundo dos sonhos e te atinge assim. Acho isso bem fascinante. Mas isso aconteceu comigo. Eu acordei e pensei, vou contar para os meus pais? Foi louco porque eu era tipo a ovelha negra da família e sentia que se contasse sobre os monstros e tudo, não ia ficar bem.
Isso foi há 20 anos. Então, o que faço? Certo. Vou contar para os meus pais? Como lido com isso? Então, o jeito que tentei descobrir o que era e eventualmente me levou à biblioteca lendo sobre sono REM, sonhos e tudo isso. E na verdade, essa experiência foi o catalisador para eu estudar paralisia do sono pelo mundo. Sério? Isso que desencadeou. Então, o que você descobriu? Depois de você estudar isso por 20 anos e pesquisar a partir desse evento demoníaco de paralisia do sono que você viveu, Certo? qual foi a resposta para isso? É uma grande pergunta. Então, estamos indo direto para as questões profundas. Eu diria para mim, o que era intrigante nessa experiência era o fato de que eu sentia uma criatura, um ser maligno que parecia tão real, era tão real quanto esta conversa que você e eu estamos tendo agora, tem essa realidade. Então, isso realmente me impactou, o fato de ser tão real. Era real? Parecia real, e muita gente diria que é real. Diriam que são fantasmas, demônios, aliens. Então há todas essas ideias culturais pelo mundo sobre o que é paralisia do sono. E para eu responder o que é paralisia do sono, na verdade não posso dar uma resposta completa hoje, mesmo tendo estudado isso em uns 6, 7 países. Não posso dizer com certeza que paralisia do sono é isso e aquilo. Mas podemos dizer que a paralisia do sono está na parte inferior do cérebro, há uma região chamada tronco cerebral. É composta de regiões chamadas ponte e medula, para os técnicos. A ponte e medula, quando você está no sono REM, enviam sinais pela medula espinhal para paralisá-lo durante o REM. E isso é importante porque você não quer ter ações no sonho e se machucar. Certo? Então você está quase paralisado quando dorme, Está paralisado durante o sono REM. porque não está se mexendo. Então você está paralisado durante o sono REM. Mas você não está acordado, ciente disso. Sim. E a razão para essa paralisia é bem simples. O cérebro é esperto, ele diz: olha, estou na lua tomando chá com a rainha da Inglaterra e estou Pulando nas costas de um cisne pulando de ou algo aviões assim. e estou, fazendo todas essas loucuras. Não quero que Balland, não quero que Lewis, atue esses sonhos e se machuque. Então vou paralisar o corpo inteiro. Interessante. Isso é um truque esperto para a sobrevivência. Você não quer machucar seu parceiro dormindo também, né? Então você tem esse bloqueio completo do corpo. Tipo uma camisa de força fisiológica, de certa forma. Então você tem isso durante o sono REM e sono de movimentos rápidos dos olhos. Agora seus olhos estão se movendo de um lado para o outro. E isso tem a ver com o fato de haver um circuito diferente no cérebro para os movimentos dos olhos. Mas esse circuito para paralisia é diferente. É o tronco cerebral, é a parte inferior do cérebro. Então, o CEO fica aqui em cima, que está envolvido em pensamento de ordem superior, pensamento racional, capitão do navio. E aí você tem a parte inferior do cérebro, que está envolvida em coisas como paralisar seu Uau! corpo físico, então você está paralisado da cabeça aos pés durante a paralisia do sono. Agora, o que realmente acontece durante a paralisia do sono é o seguinte, Lewis. Durante o acordar, quando você realmente acorda, você tem uma pequena estrutura no cérebro chamada locus coeruleus. De novo, um nome técnico para os técnicos. Ela envia um químico chamado noradrenalina. É o primo químico da adrenalina. Então você tem adrenalina no corpo quando está jogando handball e esportes e tudo isso. Você tem adrenalina, se sente agitado e, animado. Mas no cérebro, você tem noradrenalina. Tem um pouco de adrenalina no corpo também, mas principalmente noradrenalina. Te mantém afiado, focado, alerta. Então, quando estou andando por Hollywood aqui e um carro vem na minha direção e eu me sinto estressado, tenho muita noradrenalina. Agora, quando você acorda... Então, durante o sono REM, nessa fase do sono, quando você está sonhando, a noradrenalina é desligada. Você não tem noradrenalina. E é por isso que o mundo é tão espaçado. É por isso que as coisas não são nítidas e focadas, mas tudo está meio bagunçado. Isso tem a ver com o fato de a noradrenalina estar desligada. Ela abre as coisas. Abre os portões da exploração, né? Agora, quando a paralisia do sono ataca, o que acontece é que você meio que acorda. E aí tem noradrenalina inundando o sistema prematuramente. Então você começa a acordar e cutucando o CEO para ele ficar parcialmente acordado, mas você ainda está preso na fase de paralisia do sono. A parte de trás do cérebro que controla a paralisia ainda está te segurando. Está segurando.
É quase como um choque de vigília e sonho, no mundo dos sonhos. Interessante. Eles estão colidindo nesse mundo estranho, onde esses dois... Isso é tão interessante, porque só aconteceu umas poucas vezes pra mim, mas toda vez que acontece, parece, não sei qual é a sensação pra mim. Quase como... É quase como se estivesse sufocando e sente que vai durar pra sempre. Tipo, não consigo me mexer. E se ficar preso pra sempre assim? E eu Certo. fico paralisado pra sempre. Sim, E provavelmente dura só uns 5 a 10 segundos. Mas, cara, parece 5 horas. sim. Você acorda e sente como se estivesse gritando. Exato, sim. Me acorda! Sim. Mas nada sai. Nada sai. A mesma coisa pra mim, às vezes que tive, pensei que ia morrer. Tinha certeza. Então pensei, tenho certeza que vou morrer, e parecia uma eternidade. E é quando entrevistamos gente pelo mundo, eles dizem tipo, parece que dura horas. E pode ser segundos, né? Pode ser segundos. E na verdade, quando você compara culturas, onde há certas ideias culturais sobre isso, então fiz pesquisa no Egito, por exemplo. Fiz no Egito e as pessoas dizem que são os gênios malignos, tipo o Aladim, sabe? Que saem da lâmpada e podem te matar. Elas não relatam que são bons, sabe? Certo. Não concedem desejos, né? Não é o Robin Williams, né? São os malignos grandes, sabe? Aterrorizantes, né? Que Querem te controlar. querem te controlar e matar e tudo isso. Então no Egito, dizem que são os gênios de Aladim. Vão te matar, potencialmente te aterrorizar, fazer todo tipo de coisa horrível com você. E no final, quando você tem essa ideia cultural, pode mudar o jeito que se desenrola. Então um estudo que fizemos um estudo no Egito e comparamos com paralisia do sono na Dinamarca, meu país natal. No meu país natal, na Dinamarca, as pessoas dizem que é só o cérebro, é estresse, é só fisiologia, não tem espiritualidade nenhuma ali. E então, no nosso estudo, tivemos entrevistas profundas perguntando para as pessoas o que você acha que a paralisia do sono faz com você? Como acha que pode te afetar? Pode te matar? Você pode morrer disso? Tem um monstro? Qual o nome do monstro? E invariavelmente descobrimos que no Egito as pessoas dizem: são os gênios, eles podem te matar, podem fazer todas essas coisas horríveis com você. Lançar feitiços em você? Falaram isso de feitiços em você também? E então a ideia toda era louca, mas mais que isso, descobrimos que essa ideia cultural do que significa paralisia do sono se infiltrava tipo no que você chamaria de saliência de uma experiência sendo amplificada, a experiência toda ficando muito mais real de certa forma, então diriam que dura muito mais, então a experiência era amplificada desse jeito. No Egito. No Egito, exato. Sim. Versus Dinamarca, que para eles é só uns segundos. Não é nada, é só acaba assim, né? É a percepção deles do que é. A percepção deles muda Exato, sim. completamente, Baseado no significado que dão. baseado no significado. Se for um tom religioso, espiritual, demoníaco, Exato, sim. e através de milhares de anos de impressões culturais. Certo. Tipo, acreditamos que isso é verdade baseado na nossa história, baseado na religião ou Certo. crenças espirituais. Enquanto na Dinamarca ou outras culturas sem essa história, é só um defeito no cérebro que acontece de vez em quando. E aí você segue em frente ou algo assim. Absolutamente, está correto. Ou seja, tem menos ênfase no poder que tem. Certo. Interessante. Isso é bem verdade. E aí diriam, não só isso, tememos muito mais ao ponto de, isso os egípcios falando, podermos morrer disso. É potencialmente fatal. Interessante. E aí diriam que a paralisia é. Então dizemos que é muito mais frequente também. Então é isso. Primeiro, é muito mais temível ao ponto de poder ser fatal. A paralisia dura muito mais, mas também é muito mais frequente neles. Em outras palavras, se você é alguém no Egito que tem paralisia do sono, ocorre 3 vezes mais que em um dinamarquês. E vou te dizer por que achamos que é assim. Vou te dar essa anedota aqui. Na verdade, é uma história fictícia sobre uma garota que chamo de Pequena Lisa. Ela vive nessa ilha fictícia. E nessa ilha fictícia, a avó dela conta sobre esses monstros que vêm à noite. Podem te matar potencialmente. Podem fazer todo tipo de abuso sexual com você. Aliás, abuso sexual é comum. A ideia de sentir como se estivesse sendo estuprado durante a experiência também. E a avó conta para a Pequena Lisa. O monstro parece assim e assado. Tem essas características. Cuidado quando for dormir.
E a Lisa nunca teve paralisia do sono antes. Ah, cara. Agora, a pequena Lisa, completamente inexperiente, nunca teve paralisia do sono, vai pra cama. E olha só, ela tem paralisia do sono pela primeira vez na vida. Não só isso, o monstro parece exatamente como a avó contou. Então, tem todas as características, todos os traços, sabe, os longos caninos, tudo. Todos os traços, né? Imagine tipo um Freddy Krueger aqui, O bicho-papão. o bicho-papão. No dia seguinte ela acorda, ansiosa e aterrorizada. Tem de novo. 3 dias depois, tem de novo. Uma semana depois, tem de novo. Um mês. Vira algo crônico. De repente, e ela começa a desenvolver TPT e ansiedade de trauma também. E conta para os amigos que começam a ter também. Agora, você pode estar se perguntando o que está rolando? O que está acontecendo? Por que isso teria esse efeito? Quando você tem paralisia do sono, quando está com medo, espera, antes de tudo. Então a pequena Lisa, ela tinha ansiedade e medo quando foi para a cama, e isso causa o que chamam de excitação noturna, significando, é um nome chique para... No cérebro, você tem uma estrutura chamada estrutura límbica, centro límbico, atrás das orelhas. Essa é a parte emocional do cérebro. Quando você vai para a cama e tem muita emoção estimulando outras partes do cérebro, especialmente o CEO, o córtex. Isso pode levar a se excitar prematuramente e te acordar durante a fase REM do sono. Então, é quase como um efeito de um preparador. Então a pequena Lisa foi preparada. Em seguida, ela terá o que chamam de comportamento autoconfirmatório, significando que ela está deitada ali e pensa: tem algum monstro me segurando? Tem algo me segurando e me apertando, como minha avó contou? E ela meio que... Vive no medo. Ela está vivendo no medo e meio que se monitorando, né? Sim. Desse modo aqui, e então, obviamente, se ela faz isso no sono REM e tenta se mexer, o que ela encontra? Paralisia, né? E pareceria que algo a está segurando e ela começa a se acordar. Então, esse é o passo 2. Agora, ela está paralisada e se acordando. Aqui vem a terceira parte. Agora, porque a paralisia do sono surge do sono REM, sono de movimentos rápidos dos olhos, é obviamente um fenômeno de sonho REM, significando que a parte REM do cérebro pode vazar para a experiência, pode transbordar, quase como um óculos de realidade aumentada, e o mundo dos sonhos ganha vida diante dos olhos. E isso é tipo... Pense durante o sonho, quando você está sonhando. Certas partes do cérebro estão mais ativas que quando acordado. Então, por exemplo, o hipocampo, que é a parte de memória do cérebro, fica mais ativa, floresce com atividade, dança com atividade. E essa parte de memória do cérebro se ativa durante essa fase de paralisia do sono e faz quase que metade de tudo que a avó contou sobre o monstro, que o monstro parece assim e assado. E isso começa a entrar na experiência, então ela começa a ver o que a avó contou. O mantra vai transbordar em uma fantasia onírica e imaginação, de certa forma. Então ela terá isso. A parte emocional do cérebro, o centro de medo do cérebro, são hiperativos quando sonhamos. É cerca de 30% mais ativos no estado de sonho. Aliás, quando sonhamos, as partes do cérebro que têm a ver com o senso de imagem corporal, a sensação de ocupar esse corpo e me sentir ancorado nesse corpo, ok, este é o corpo do Ballant, essa parte do cérebro também fica disfuncional. Então você sente que seu senso de imagem corporal está meio bagunçado. E então, isso pode vazar para a experiência. Então você sente que seu senso de si está destruído. É estranho. Você pode ter uma experiência fora do corpo enquanto o fantasma está ali também. Ela pode ter isso também, e tudo que você pode imaginar do cérebro está indo para a experiência. E ela está vendo o monstro que a avó contou, em perfeito detalhe. Agora ela acorda, ansiosa e aterrorizada. E está apavorada para dormir. E na verdade vemos muita gente com paralisia do sono, eles se sentem assim. Eles sentem que têm medo de dormir. O sono em si é algo aterrorizante. E então, por causa desse medo e ansiedade agora, ela ficará ainda mais predisposta a ter paralisia do sono.
Então, ela vai para a cama, tem de novo. 3 ou 4 dias depois, como dissemos, ela teve de novo, e a razão por que vira tão crônica agora é por causa do ponto todo de significado que você mencionou, e o fato de que o monstro não só me ataca uma vez, mas é algo pessoal. Ah, cara, Estou possuída. Ela Sim. pensa completamente assim. uma grande perseguição. Essa coisa me quer por algum motivo, está atrás de mim. Ah, cara, Então, tudo isso é a conclusão que você mencionou, né? O que é paralisia do sono? Essa é a ideia toda. Então, você pode ficar altamente ansioso e até traumatizado disso. 100%. O crescimento real acontece quando está em comunidade, numa sala cheia de pessoas que te apoiam a se tornar sua melhor versão. E se isso é algo que você está procurando, então não deixe de se juntar a mim no Summit of Greatness, ao vivo no icônico Dolby Theatre em Los Angeles, lá em Hollywood, nos dias 12 e 13 de setembro. Temos palestrantes incríveis vindo este ano, como Gabby Bernstein, Brandon Burchard, Doutora Tara Swart e muitos convidados e artistas surpresa. Não deixe de comprar seus ingressos agora em lewishouse.com/tickets. Mal posso esperar para te ver no Summit of Greatness deste ano. Uma coisa que me deixa curioso, falamos de monstros, demônios, fantasmas, aliens. Monstros, aliens, fantasmas, o bicho-papão, essas coisas são potencialmente reais na vida ou tudo é imaginação? Que um demônio está me perseguindo no quarto, que tem algo lá, ou um fantasma espiritual está tentando me machucar. Ou isso tudo é algo mais cultural, religioso, algo da sociedade. Visualizações, imaginações, histórias que foram impressas na nossa mente e nos nossos corações e no nosso ser, onde o cérebro fantasia sobre essas coisas tanto que acredita que são verdadeiras. Ou é só a imaginação que faz parecer verdade? Bem, é uma grande pergunta. Como pesquisador neurocientista, o que você descobriu? O que descobri? Então tem eu, a pessoa, Baland, o cientista, e então tem a ciência. Pessoalmente, sou uma pessoa espiritual. Sou muçulmano e acredito que há um mundo espiritual. Há um mundo que não vemos, um mundo invisível. Muitos dos meus colegas cientistas, trabalhei com alguns. Tive sorte. Nem foi por mim. Fui abençoado em trabalhar com alguns dos maiores cientistas. E a portas fechadas, eles acreditam em coisas como oração e Deus e coisas assim. Mesmo que não seja baseado em ciência, Mesmo que não seja baseado em ciência. eles ainda fazem porque sabem os benefícios? Sabem os benefícios, mas também, quem diz que não é real? Certo. E acho que quando você pensa nisso, não é? Há 100 anos, ou 150 anos atrás, se eu te dissesse, Luiz, no seu corpo agora tem tantos trilhões de animais pequenos, todos rastejando na sua pele e eles... Diriam, você é louco. Você é louco. Mas sabemos que temos. Vemos um microscópio, né? Temos um microbioma e tudo. Sim. E desenvolvemos e inventamos o microscópio. E agora sabemos que tem tudo isso, né? Então antes de inventarmos o microscópio, era loucura dizer isso. Então, o mesmo vale para uma realidade metafísica ao nosso redor, espiritualidade, Deus, um mundo invisível de certa forma. E quem diz que não existe? Então, a ciência não pode responder se há espiritualidade de verdade. Agora, meu trabalho tem sido, ironicamente mesmo acreditando em espiritualidade, o fato de tentar entender por que vemos fantasmas e o que rola no cérebro. Tenho que ser fiel à ciência e dizer, bem, olha, quando dou um choque nessa parte do cérebro chamada TPJ, você vai sentir como se houvesse um fantasma atrás de você, imitando suas posturas e movimentos. Então, podemos criar um fantasma... Essa parte do seu cérebro? Essa parte do cérebro. Uma pequena estrutura. Dar um choque elétrico ali? Pode até ser um ímã estimulando, e você vai sentir como se fosse disruptivo. Vai sentir como se houvesse um fantasma atrás de você. Está te imitando. Então, se você mexer a mão assim, ele também mexe as mãos. Então, parece você. Na verdade, nós cientistas dizemos que é você. Acabamos de criar uma cópia sua. Ah, isso é interessante. Isso tem a ver com o fato de que o senso de si é criado no cérebro. Seu cérebro usa modalidades sensoriais como tato e visão, audição, e então tece junto um senso de si. Surge nessas regiões no cérebro, o TPJ e o parietal. É tipo um estúdio multimídia, tipo o seu estúdio. Temos isso aqui em cima e isso cria um senso de si. Você pode disruptar isso
e então vai sentir como se houvesse um fantasma no quarto. Algumas das mesmas estruturas são disruptivas durante a paralisia do sono também, então isso pode explicar por que há fantasmas ali. Tenho a teoria toda, passei 10 anos escrevendo sobre como essas estruturas podem afetar, sabe, te fazer ver fantasmas no quarto. Mas isso não muda o fato de que podem ser energias de outras dimensões e galáxias e mundos que não vemos, dimensões espirituais. Isso não posso negar. Na verdade, posso até acreditar pessoalmente que há coisas assim. Sim. Então, quando vou fazer minha ciência, obviamente não penso assim porque tenho que ser fiel ao conhecimento que há atualmente. Não tenho ainda um novo tipo de microscópio para, sabe, espiar O mundo espiritual. o mundo sim. espiritual, mas posso te dizer isso é o cérebro. Essa é a área do TPJ que está disruptiva. Esse é o pré-frontal que desliga. Essa é a parte inferior do cérebro que te paralisa. Então isso é o meu trabalho dizer. Sabe, muitas vezes você sente, sabe, quando as pessoas aprendem sobre a base científica da paralisia do sono, o medo some também. Então isso é bem útil. Sim, sim. Mas você perguntou sobre meditação e terapia de meditação. Então talvez eu possa entrar nisso porque é um jeito bem prático de lidar com isso. Para explicar isso, sabe, inventei essa terapia. E isso foi durante meus anos de pós-graduação, quando estava em Cambridge, Inglaterra, e lá passamos muito tempo pensando em novas formas de fazer terapias e tudo isso. E eu pensava, tipo, como posso ajudar gente com paralisia do sono? Qual o jeito de ajudar? Notei que muita gente com paralisia do sono diz: quando tenho a experiência, rezo para Deus e na verdade ajuda. O monstro parece se dissipar. Eu também, quando estava ali e para ser honesto com você, sabe, comecei a rezar também porque pensei que ia morrer. Então eu algumas vezes, Deus, me ajuda, o que está rolando? Sabe, tentei fazer isso e parece ajudar, rezar para uma divindade ou ter algum tipo de crença e esperança em algo maior vindo e te resgatando. Então, quis trazer esse elemento para a experiência. A terapia tem 4 passos. O primeiro passo é o seguinte: chama reavaliação cognitiva. Esse é o nome chique e é basicamente uma mudança mental da experiência. Então você diz: eu sei que estou tendo paralisia do sono agora. Sei que estou sendo atacado por algo. Mas sei que é só a paralisia do sono, então não tem razão para eu ficar com medo. Sabe, não tem razão para eu... Gente, pelo mundo todo, está tendo paralisia do sono agora. Ninguém morre disso. Então estou fazendo uma reestruturação cognitiva da experiência toda. É tipo uma mudança de interpretação mental. Esse é o primeiro elemento. O próximo passo que você faz chama distanciamento emocional e psicológico. Ou seja, dado que é o cérebro, dado que é a mente pregando peças em você, não tem razão para eu ficar com medo, então me distancio psicologicamente disso. Vou só pensar nisso como algo que está longe e não vou me deixar absorver por isso. Esse é o segundo passo. Agora vem o passo de meditação. Sabemos que o cérebro tem capacidades atencionais muito limitadas a qualquer momento. Só posso prestar atenção em tantas coisas no quarto. Não tenho atenção infinita. As regiões frontal e parietal do cérebro, a frente e essa parte, estão envolvidas em capacidades atencionais. Sabe aquele vídeo do YouTube que tem alguém jogando bola e você deve contar as bolas, e aí tem um palhaço fazendo moonwalking e você não notou porque está tão Focado em... contar as Sim. bolas. Então a atenção é bem limitada, né? Sim. É o que mágicos fazem Uma muito distração. bem. Sabe? É truque de mão, é percepção, é chamar a atenção aqui e algo mais acontecendo ali. Absolutamente. Então quis incorporar isso, sequestrando sua atenção para algo positivo. Então é assim, você foca toda a sua atenção em algo extremamente positivo, tipo, meu Deus, o rosto da sua mãe, o rosto da sua sobrinha, qualquer coisa que traga uma memória alegre. Você traz à tona, traz à mente e pensa nela de forma intensamente focada, então é tipo uma meditação de atenção focada. Agora, o poderoso nisso é que não só você está redirecionando sua atenção para longe de pensar em monstros, e todas as partes de memória do cérebro
que as avós falam sobre monstros sequestrando a experiência, você está meio que mudando o foco do núcleo emocional do cérebro para algo positivo. E nós sabemos que há circuitos no cérebro da parte emocional que vão para a parte visual, e eles podem dizer o que você vê no mundo literalmente. Isso significa que se eu tenho uma mentalidade medrosa, se tenho medo centrado no meu cérebro, borbulhando pode afetar o que Sim. vejo no mundo. Se você está muito calmo, numa mentalidade muito relaxada, positiva, pode também afetar seu mundo e visão de mundo. E assim, estou tentando também enviesar as partes visuais do cérebro. Então, você tem isso também. Então, você foca em algo extremamente positivo. E então, um quarto passo será o que é chamado de relaxamento muscular. Então, você não tenta se mover, nem atuar as sensações de paralisia. Você meio que fica num estado de plena consciência, sem julgamento, pensamento e de mentalidade sobre isso. Você não faz nada mesmo. Você não tenta se mover nem ficar agitado. Ah, vou gritar e vou tentar, farei isso. Sabe, vou só ficar em plena consciência e deixar rolar, tipo, faça esses 4 passos durante a experiência de paralisia do sono. Fomos muito sortudos em ver uma redução de 50%. Agora, isso foi um pequeno estudo piloto. Sempre temos que começar pequeno e construir, mas Isso é foi muito ótimo. promissor. Então, as 4 coisas diferentes são mudança ou reestruturação mental, reescrever a história. Se você viveu isso no passado algumas vezes, como pode reescrever a história, mudar, reestruturar mentalmente o que aconteceu, para criar mais significado disso e menos medo? O segundo, criar distanciamento emocional e psicológico. É quase como compartimentalizar de certa forma, mas permitindo Sim. a si mesmo não se apegar mental ou emocionalmente às experiências. Terceira, Certo. focar sua atenção em memórias alegres, momentos positivos. Então, em vez de focar no medo de acontecer de novo, ponha sua atenção no rosto da sua mãe ou num Sim, momento sim. alegre com sua família. E o quarto Certo. é não ficar contraído no corpo, mas dizer: como posso relaxar completamente, descansar e ser pacífico? O relaxamento muscular do Certo. corpo. E é algo que Certo. aconteceu comigo quando tive paralisia do sono, talvez na 4ª ou 5ª vez. Em vez de viver no medo ao redor disso, decidi Sim. relaxar completamente quando aconteceu, em oposição a gritar sem nada sair. Só Sim. disse: ok, isso está acontecendo, é assustador, me deixe relaxar. E quase consegui sair disso mais rápido. E não viver no medo disso. E não tive essa Sim. experiência desde que fiz isso da última vez, talvez alguns anos atrás. Não Sim. senti paralisia do sono desde então. Quantas vezes Talvez você 5 teve? ou 6, talvez que eu lembre. Certo. Talvez um Sim, punhado. sim. Não tipo 40 ou 50 vezes, mas um punhado. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas provavelmente 5 ou 6 vezes. E da última vez lembro de não tentar gritar ou me mover para acordar. Vou só relaxar e quase curtir o momento. Tipo surfar a Certo. onda. Então só Sim. deixando acontecer, então tipo, comecei a conseguir mover minhas mãos. E meio que acordei gentilmente no final. Como eu sei que sempre acordei e acordarei. Que não vou ficar preso assim para sempre. Então é quase como se eu treinasse meu capitão do córtex pré-frontal para dizer: deixe as coisas voltarem devagar. Aí você pode retomar o controle quando acontecer. Em oposição a sobrepor algo que está criando paralisia em você. Isso é um ótimo ponto. E por isso... Então a razão por que criei o quarto passo de não tentar se mover é tipo... Tem a ver com o fato de que quando você está em paralisia do sono e vivendo isso, suas partes motoras do cérebro, há uma faixa de tecido aqui no cérebro que está envolvida no movimento. Normalmente, quando estou acordado, movo minha mão de A para B no espaço. Envio comandos da parte de movimento do cérebro, o córtex motor, para baixo ao tronco cerebral, medula espinhal e movo. Agora, durante paralisia do sono, você envia muitos comandos para mover. Balland, Mas se não mova, está funcionando. vai. Não está funcionando porque você está paralisado. Você tem um sinal simultâneo dizendo não se mova. E isso está sobrepondo o sinal de interessante. movimento, né? Então você está dizendo mova, Balland, mova. Mas você não pode se mover. Agora, ao mesmo tempo, quando normalmente, quando estou acordado,
e movo minhas mãos ao redor. Quero garantir que eu explique isso direito. Você tem o que é chamado de feedback proprioceptivo, significando simplesmente a feedback voltando da pele, articulações, músculos dizendo ao cérebro como construir um senso de um Balland, como construir um senso de um Lewis. Isso vem de, acredite ou não, na pele e músculos enviando feedback de volta ao cérebro e aquela parietal, aquele estúdio multimídia que te falei antes, dizendo, cria um senso de Balland baseado na informação voltando. Certo? Agora, essa parte do cérebro, obviamente, não está recebendo feedback porque você não está se movendo. Não pode se mover porque está paralisado. Então não há jeito de criar um senso de si mesmo. Em outras palavras, você envia comandos para mover, mas não há feedback voltando do um corpo se movendo porque está paralisado. Em outras palavras, há uma lacuna ali, e essa lacuna o cérebro tenta preencher com movimento alucinatório. Que isso fique claro, porque quando conto isso em palestras, pessoas às vezes... Do que você está falando, Balland? O cérebro odeia qualquer incongruência, qualquer lacuna na informação. E sempre que há uma lacuna, sempre que há qualquer incongruência ali, ele preenche o vazio tipo uma autocorreção do Google. Tipo quando você põe as primeiras letras como fut, ele completa futebol, por exemplo. O cérebro faz a mesma coisa. Se tem uma lacuna, uma falta de informação, há uma falta de informação, ele preenche o vazio. E então, é por isso que acreditamos que você pode ver suas pernas voando para cima e para baixo, e ver seus membros mudados de posição no espaço. E quero evitar tudo isso. E é por isso que digo às pessoas, não tente se mover, porque você não quer ter todos esses sinais desencontrados e seu cérebro tentando criar a história para você. Isso é tão fascinante. É sim. Porque como alguém que ama estudar essas ideias, mas não como pesquisador ou cientista, mas como um ser humano que tenta viver minha melhor vida e tenta liderar minha vida como exemplo para as pessoas ao redor, né? Para viver melhor, espero. E viver Certo. mais harmoniosamente, e realizar seus sonhos, e ter relacionamentos bonitos, e ter um estilo de vida saudável, é daí que venho. E como um atleta que sempre busca a vantagem e pensa, como posso treinar minha mente e corpo para performar Certo. nas condições mais difíceis, nos momentos de maior pressão? Como garanto que minha mente e emoções não me dominem e eu seja mais calmo em vez de caótico? Sempre busco a vantagem. E de jeito nenhum sou perfeito nisso, mas sempre tento melhorar. Algo que você compartilhou agora há pouco foi bem interessante para mim. Você disse, o cérebro odeia incongruências. Há um mundo que tantas pessoas vivem onde constroem uma autoimagem de si. Você tem falado sobre autoimagem do Balland, do Lewis, uma identidade, onde a Sim. imagem e identidade que as pessoas constroem. A maioria das pessoas é tão limitante em relação ao como pensam, no que acreditam e como se sentem. E as histórias que contam para si mesmas são as histórias que acreditam que os outros contam para si mesmos sobre si mesmos. E quando você disse que o cérebro odeia incongruências. Acredito que todos fomos criados para fazer algo bonito. Todos estamos destinados a viver em alinhamento com si mesmos. Mas quando Sim. nós, como seres humanos, criamos uma autoimagem limitante e dizemos, sou burro, sou feio, não sou inteligente, não sou bom o suficiente, não sou talentoso. Quando construímos uma autoidentidade e autoimagem, implantando mentalmente essas ideias no nosso ser. Sim. Isso nos limita, e o cérebro é incongruente com isso. De alguma forma estamos tentando acreditar, mas penso que todos fomos construídos para ser mais bonitos e mais empoderadores, e alcançar uma autoidentidade mais elevada em vez de uma identidade limitada. Estou curioso, como neurocientista, como podemos começar a treinar nossa autoimagem e autoidentidade para ser mais empoderadora e alcançar uma versão mais elevada de nós mesmos, em vez de uma identidade limitada e eu limitado, que está fora de congruência com nós mesmos, o que nos mantém pequenos. Como podemos começar a construir isso?
É uma grande pergunta, mas estou fascinado baseado na sua pesquisa, o que você criou ou o que viu. É uma ótima pergunta e quero responder isso. Estou tentando responder de um jeito onde falo um pouco sobre mim mesmo. Então sou curdo. Te disse que sou originalmente curdo do Iraque, cresci em Copenhague. E meus pais eram, na verdade, refugiados. Eles escaparam da guerra no Iraque e minha mãe, traumas terríveis. Sabe, meu avô, seu pai morreu na frente dela, teve um ataque cardíaco. Foi horrível do jeito que aconteceu. Um dia meu avô só saiu e eles tinham tipo quartos pequenos, não tinham muito espaço. Só um quarto era No maior. Iraque, No Iraque. Ele só veio um dia, só saiu do quarto e disse: "Olha", chamou minha mãe e disse: "Olha, vai chamar sua mamãe, vai chamar mamãe". E mamãe veio e ele disse: "Me perdoe por qualquer coisa que eu possa ter feito na vida. Acho que estou partindo." Sabe? E então, bem ali, morreu de ataque Uau. cardíaco. E minha mãe, quando tinha 11 anos, ela amava muito seu pai. Seu pai era o melhor. E o irmão da minha mãe, seu irmão mais velho, correu para o quarto, viu ela e viu o pai deitado morto. Eles tinham uma relação tumultuada, então ele ficou chocado e traumatizado com isso. Então pegou um copo e quebrou na própria cabeça, em choque total. Agora sangue jorrava da cabeça dele. Minha mãe de 11 anos viu isso tudo. E imagina, minha mãe também estava chocada com tudo. E meu avô ali também, só deitado ali no chão. morto. Morto. Agora, nesse ponto no Iraque, era tipo, sabe, durante a Covid, tinha quarentena, eles não podiam sair por causa de todas as guerras. Então, muitas vezes, diziam para as pessoas, não saiam até 5 da manhã do dia seguinte. Então, o corpo ficou ali. Então, não podiam levá-lo para lugar nenhum. Então, minha mãe Tinha testemunhou 11 isso. anos. Uma menina de 11 anos, crescendo sem um pai no Iraque e vendo o pai morrer assim. Meu pai tinha uma história similar. O pai dele também morreu quando era muito, muito jovem. Teve que fazer trabalho pesado. Foi um trauma bem profundo, muito traumatizante. Agora, os dois escaparam para Copenhague. Primeiro foram para a Bulgária, nasci Se na conheceram Bulgária. na Bulgária ou Iraque? Se conheceram no e Iraque. Então escaparam juntos? Escaparam juntos. Meu pai foi chamado, durante Saddam Hussein e todas as guerras e tudo isso, o exército de Saddam chamava meu pai para Uau. lutar por ele. Ele não ia, disse. Não vou fazer isso, e então escapou. Na verdade, isso foi bom porque aquele grupo de pessoas que deviam Todos ir e morreram? lutar, todos morreram de um Sim. ataque. Morreram de um ataque aéreo. Todos morreram numa ponte. Então ele devia estar naquele grupo. Veio para a Bulgária, nasci, veio para Copenhague. Obviamente tivemos que começar do zero, numa área tipo gueto, foi onde cresci, num bairro muito complicado, difícil, um campo de refugiados inicialmente. Vendo as piores coisas. Meu melhor amigo foi baleado e esfaqueado 13 vezes. Meu vizinho levou um tiro na cabeça, tudo isso. Faço pesquisa em Harvard e dou aulas, mas vim do pior do pior. Tipo, literalmente vim do pior lugar, sabe? E acho que... Então, obviamente, você pode superar isso e muita gente supera. Não é como se eu fosse especial. E agora vou meio que adentrar na ciência aqui. Temos algo chamado epigenética. E isso, se você teve trauma ou seus pais até tiveram trauma, pode afetar suas Sua gerações. genética. Sim, No seu vou dar um sistema exemplo. nervoso. Sim. Seu sistema nervoso. Então, por exemplo, havia essas mulheres que testemunharam, elas estavam grávidas e testemunharam o 11 de setembro. Obviamente, algumas delas desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático por ver o ataque. Horrível. Você passa isso para os filhos. Você passa isso para seus filhos. Então, as crianças que nasceram e obviamente não testemunharam o 11 de setembro tinham mudanças de cortisol similares às mães, sinalizando o trauma dessa experiência. Então, viu-se que essas crianças tinham sistemas de cortisol danificados. E sabe, desbalanceados, fora de equilíbrio. Outro exemplo, você pode conhecer esse experimento também. Ratos
que são expostos a um certo cheiro, por exemplo. E então você dá choque elétrico, os filhos deles, os bebês, vão temer aquele cheiro, mesmo sem terem tido o Muito choque interessante. elétrico. Pelo cheiro, Sabemos disso. eles ficam Sim, reativos. ficam agitados. E acontece até com os filhos Uau. deles. Isso é bem interessante. Passa isso pela Eles epigenética. transmitem. Epigenética. Então, dentro do gene, há certos grupos de átomos que ficam nos genes e ligam e desligam genes. E então, dependendo do nosso trauma ou do trauma dos nossos pais e avós, isso pode ser passado. E então você tem tudo isso, né? Além disso, o cérebro de uma criança, as sinapses no cérebro de um bebê, há cerca de 50% mais sinapses. As sinapses são simplesmente as conexões entre neurônios. Você quer ter muitas dessas sinapses e então quer ser capaz de moldar seu cérebro o melhor possível. Então, o cérebro de um bebê é extremamente plástico. Pode mudar de várias formas. E se você tem muito trauma na infância, se é criado num bairro pobre, tudo isso pode afetar como o cérebro de uma criança se desenvolve, limitando o seu potencial. Tendo um cérebro menos efetivo crescendo. Agora tive sorte, meus pais eram muito carinhosos. Cuidavam bem de mim, então deu uma amortecida nisso. Mesmo estando no campo de refugiados, minha mãe sempre me abraçava, brincava Afetuosos. comigo. Tive pais muito amorosos, Mas sabe? você ainda tinha o trauma na sua epigenética. Sim, eu sou meio misturado, né? Tenho o trauma das Como experiências paralisia deles. do sono. Você Tipo tinha, isso. sabe, o capitão tentando controlar, mas tinha também o trauma tentando paralisar. Tipo, Exato. sinto amor, mas estou com medo. Era uma mistura Interessante. disso, né? Sim. Então eu tinha isso. Então, mas tinha a epigenética, mas mais por causa do amor. E sabemos disso pelos ratos. Ratos que lambem mais os filhotes vão ser mais resilientes ou menos estressados mais tarde na Interessante. vida. Mais Então, amor tendo e afeto e conexão. Sim, Isso aí, cuidando da criança e tudo isso, tive sorte nisso. O cérebro é extremamente maleável e plástico. Pode mudar de forma baseado nisso, nesses comandos epigenéticos. E então, é quase como se todo mundo tivesse vivido algum tipo de trauma epigenético pelos pais. sim. Sabe? Sim. Todos recebemos algum tipo de trauma genético por gerações. Sim. Tipo, Certo. ninguém teve 3 gerações de pais perfeitos que eram curados e calmos e relaxados. E amorosos. Certo, Havia trauma sim. em algum lugar que foi passado por gerações. Por E não é gerações. nossa culpa, mas é nossa responsabilidade começar a notar e criar consciência e dizer: como posso ser o que quebra o trauma geracional? Se escolhermos viver uma Absolutamente. vida melhor, se quisermos isso, Certo. Sim. não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. É nossa trabalho responsabilidade. É dureza. Exato. E trabalho duro. E então, me leva realmente ao que minha pesquisa nos últimos anos tem focado, que é neuroplasticidade e o fato de que o cérebro pode mudar. O cérebro é extremamente maleável. Sabe, pensávamos há 20 anos atrás que, bem, você nasce com certo cérebro e pronto, pode mudar talvez na infância. Então sabemos que, sabe, o cérebro do bebê é mais maleável, é mais plástico, significando que pode mudar mais de forma e você pode crescer mais conexões sinápticas. Mas agora sabemos que até morrer, o cérebro pode mudar. Se você teve um derrame e seu lado esquerdo, sabe? Então o cérebro e tudo no lado esquerdo comanda o direito e tudo no direito comanda o esquerdo. Então, por exemplo, se tem derrame no hemisfério esquerdo, todo esse lado pode paralisar. Mas sabemos agora, com treinamento extremo e reabilitação, você pode progredir muito. Muito mais do que pensávamos ser possível há poucos anos. Meu ponto com tudo isso é que conhecer os princípios que podem mudar seu cérebro é vital. Saber o que está envolvido pode ajudar a alcançar seu potencial. Então, por exemplo, há um químico no cérebro chamado acetilcolina. Isso é o neuroquímico da atenção. Ele surge numa parte do cérebro chamada... Como é mesmo? Esqueci o nome, me escapou agora. Está na parte média do cérebro. Produz esses neurônios que criam essa acetilcolina e é atencional, então sempre que foca em algo, a acetilcolina liga. E você precisa disso para neuroplasticidade.
Aliás, se só anda por Hollywood cumprimentando gente e só, não terá muita neuroplasticidade. Por quê? Porque precisa de acetilcolina. Você precisa ser hiperfocado para ter neuroplasticidade. Então isso é um fator chave. Aliás, por isso sempre que quebra uma rotina, faz algo novo, tipo, por exemplo, eu vindo para essa área aqui onde você está, é meio não estive aqui antes. É novo. Então, na verdade, tenho muita neuroplasticidade. Meu cérebro muda muito e só fica mais maleável porque tudo é novo. Estou prestando Para atenção. descobrir para onde vou, não sei as direções. Entendi. Exato. E surge porque o cérebro diz: olha, sempre que encontro algo novo, coisas novas, é melhor anotar porque é importante para minha sobrevivência. Por isso tem muita neuroplasticidade quando viaja, porque o cérebro precisa saber as novas rotas e tudo. Então, a atenção é importante para a neuroplasticidade. Então, se quer ter um cérebro mais plástico e mais maleável, faça coisas novas. Desafie-se fazendo coisas novas e isso ativará o núcleus basalis. É a parte da imagem do cérebro. Sistema núcleus basalis. E então, terá muita plasticidade. Então, é um Só um fator comentário chave. paralelo. Você não tem Sim. filhos, né? Não. De toda a pesquisa que fez como neurocientista, estudando o cérebro, os sonhos, a neuroplasticidade, se você pudesse dar 3 conselhos para os pais, quando tem filhos, do momento Sim. que saem do útero para os primeiros anos, quais são Sim. 3 coisas que você diria, seja do ponto de vista da neurociência ou só prático, pessoal? Sim. Que se os pais fizessem essas 3 coisas, dariam aos filhos uma chance muito melhor de uma vida melhor mais tarde? Pergunta profunda, eu diria, antes de tudo, dê afeto a eles. Abraçar, cuidar, tipo, ser físico com crianças. Sabemos que quando você toca, apenas pelo toque, você tem muitas coisas como oxitocina e muitas endorfinas e neuropeptídeos que estão envolvidos na neuroplasticidade também. Então é muito bom ter muito disso. Então ser afetuoso com seus filhos, abraçá-los, beijá-los é muito importante. O cérebro de um bebê, dissemos, tem cerca de 50% mais sinapses. Mas o que acontece no cérebro de um bebê? Há algo que chamo de processo de poda, significando que o cérebro de uma criança é hiperconectado, então tudo está quase conectado. Tudo flerta com tudo, há conexões em todo lugar. E então, com o tempo, há um gene que diz: olha, não precisamos de todas essas conexões. Só vou pegar o que o cérebro está usando de verdade. Então, no cérebro é tipo, use ou perderá. Então, qualquer habilidade que não uso é cortado fora ou podado. Então, você quer otimizar para usar o cérebro de várias formas. Então, você meio que não quer perder todas as boas conexões. Então, estimule. É o que quer fazer. Então, estimulando o cérebro de um bebê, que é hiperconectado assim, então quer estimulá-los. Afeto, já dissemos. Imagino não estimular através de telas, iPads e celulares. Outros jeitos, né? Não. De outro jeito será E se ótimo. estimular com o iPad o dia todo? É o tipo errado de estímulo. Exato, isso pode levar a vício e dopamina demais no cérebro e ter ciclos viciantes. Não quer Então, isso. que tipo de estímulo bebês deviam ter para... Intelectual, pode ser estímulo emocional, pode ser ensinar como interagir com outras pessoas. Então, por exemplo, hoje em dia, as pessoas estão ficando menos boas em interação humana. Estamos virando robôs, sabe? Não sabemos ler expressões faciais, pistas emocionais. Então, na verdade, temos neurônios no cérebro chamados neurônios espelho, ou alguns chamam neurônios de ação perceptiva. Estão envolvidos em o que o Lewis está pensando agora, o que ele está tramando, meio que tentar ler mentes. E isso fica na parte medial do lobo pré-frontal. E esses neurônios podem ser estimulados e ativados, e os circuitos podem se fortalecer ao interagir com outras pessoas e aprendendo. Tipo, na era da Covid, Sou bem isolado geralmente como cientista. Não faço interações sociais suficientes, mas especialmente durante Covid, quando saí da Covid, não conseguia interagir com pessoas. Eu só
Como faço isso? Estava completamente deficiente nisso, tipo o Sheldon de Big Bang Theory. Então você pode treinar esses circuitos, e quanto mais usa esses circuitos, melhor Entendi. fica. Estimular. Isso, estimular. Qual seria a Então, terceira coisa? eu diria exercício físico. Então sabemos que quando faz exercício físico, quando sai e faz esportes, especialmente do tipo cardiovascular. Obviamente, não quer levar seu filho para a academia e começar a levantar peso, mas sabemos que geralmente exercício cardiovascular é o tipo que pode levar ao crescimento de certas proteínas chamadas fatores neurotróficos, como BDNF, GDNF. São só nomes chiques para fertilizantes no cérebro que fariam o cérebro criar mais sinapses. Então, geralmente, não só para crianças, mas para todos nós fazer mais brincadeiras e exercício, correr. Solte eles no playground e deixe eles correrem. Eles sempre vão gostar de fazer isso muito se você permitir, em vez de deixar eles só no Sim. iPad. Eu definitivamente incentivaria isso como pai. Ensine coisas a eles. Leve ao zoológico e mostre animais diferentes. Estimule os cérebros intelectualmente. Faça-os curiosos e apaixonados também. Não é só o cérebro, é também tipo... Também pensar, tipo, como posso fazer, como posso transmitir paixão para o meu filho. Então, para mim, o jeito que fiquei apaixonado pelo cérebro foi o fato de ter mentores extremamente apaixonados pelo cérebro e fascinados pelo cérebro. E então, fascinação e paixão, sabe, foi passado para mim. Então faça isso com seus filhos, sabe, mostre coisas interessantes. Leve a museus e leve ao zoológico e todas essas Transmitir coisas. paixão. Gostei disso. Sim, Muita gente tem curiosidade sobre essa ideia de sonho lúcido. Pode explicar o que é sonho lúcido? O que causa? E é algo que podemos controlar? muito interessante. Então, sonho lúcido é esse estado onde... Então, não é bem assim. Deixa eu te explicar melhor. Quando você começa a dormir, logo no início, você entra nas fases 1 e 2 do sono. Nessa etapa, as ondas cerebrais ficam mais lentas e amplas. Tudo funciona de forma mais compassada, com essas ondas grandes e ritmadas. Depois disso, você entra no sono REM. Você tem essas ondas de vigília, chamadas ondas beta, e são ondas rápidas, semelhantes às que o cérebro produz quando estamos acordados. É justamente por isso que, durante o sono REM, quando estamos sonhando, o cérebro parece estar desperto. Se eu analisasse a atividade dos neurônios de uma pessoa em sono REM e comparasse com a de alguém acordado, não daria para distinguir a diferença. Os cérebros parecem muito iguais. Agora, durante sono REM, você tem sonhos vívidos e realistas, como dissemos, mas ocasionalmente o que pode acontecer durante sonhos é que o CEO, seu capitão do navio, pode se ativar prematuramente dentro do sonho. Num sonho lúcido? Dentro do sonho, isso faz virar lúcido, entende? Agora, se não acorda totalmente disso, isso é o que quero dizer. Então, a diferença da paralisia do sono é que fica tão acordado que meio que te acorda. É quando vira paralisia do sono, que é outro estado fronteiriço entre vigília e sonho. Desculpe, entre vigília e sono REM. Então, durante o sonho lúcido, você simplesmente tem isso. O CEO está parcialmente acordado, Mas você ainda está dormindo. mas você ainda está dormindo. É quase o oposto da paralisia. Quase, né? Quase o oposto, exato. Interessante. Agora, quando você tem isso, o CEO do cérebro, porque ele está ativo durante o REM e o mundo dos sonhos, é quando você começa a se tornar consciente de si mesmo. Na parte... Mas você ainda está dormindo, mas sabe que está dormindo. Isso é importante porque, Lewis, quando você está sonhando, no sono REM, essa é a parte do cérebro. Chama-se córtex pré-frontal dorsolateral, um nome complicado. Essas são as regiões aqui dos lados do capitão e CEO. Essa parte do cérebro está envolvida em coisas como saber que estou consciente de mim mesmo
Um senso de lógica, um senso de pensamento sequencial. Um senso de eu, Baland, estar neste estúdio, tem uma parede, tem todas essas coisas. E essas são ativadas quando você está acordado, Essas são né? ativadas quando estou acordado. Elas são reduzidas. Quando está dormindo? Quando estou sonhando. Mas então elas se tornam parcialmente ativas por algum motivo. E é quando você tem sonhos lúcidos. Interessante. E sabemos que quanto mais ele ativa, mais essa parte do cérebro... Acorda. Com certeza. Se estiver totalmente ativado, você começa a acordar. Mas Certo. quanto mais ele ativa, mesmo sem te acordar, mais lúcido você fica. Então, em alguns sonhos lúcidos, você só percebe que está sonhando. Esse é o tipo de... não o nível mais alto. Mas tem Sim. certos sonhos lúcidos onde você pode controlar totalmente os cenários. Esses são os loucos, onde você pode... Estou voando por aí e posso decidir para onde ir. Exato. Esses são os exemplos mais extremos, mas é quando o córtex pré-frontal está bem ativado. E é isso que os sonhos lúcidos são. Cerca de 50% das pessoas já tiveram uma dessas experiências. Você se torna consciente do entorno. Normalmente, pode surgir se você vê uma pessoa louca e pensa, meu Deus, é o Shakespeare no meu sonho. O que Shakespeare está fazendo? Não era para eu encontrar Shakespeare agora. E isso pode te fazer ficar lúcido. Esses são os gatilhos dos sonhos lúcidos. São bem vívidos, no sentido de serem mais vívidos que um sonho normal, que já é realista, mas esse é ainda mais nítido, então tem isso também. As pessoas frequentemente se envolvem em fantasias eróticas e sexuais, como você imagina, e voar é bem comum. Então é isso que os sonhos lúcidos são. Você tem sonhos lúcidos? Talvez alguns, onde estou mais consciente disso. Mas não é algo que acontece com frequência. Mas algo que me deixa curioso também é... minha esposa Marta tem sonhos premonitórios. E não sei se você estudou isso ou já teve algum... Ah, sim. Mas ela tem sonhos que me conta... Tipo, ela tem um caderno de sonhos onde anota os sonhos. E alguns são sem sentido. Talvez tenham algum significado, mas são tipo... foi estranho. Estou voando. Ou isso, ou aquilo. E aí ela tem um sonho onde diz... não acontece sempre, mas tinha uma qualidade diferente no sonho. E não é sonho lúcido, nem só um sonho normal, nem pesadelo. Ela chama de sonhos premonitórios. Então, sempre que tem isso, ela acorda, anota. É tão vívido, mas é quase... pode soar estranho, mas é quase um sinal do que vai acontecer no futuro. E por algum motivo, todo sonho que ela me mostrou no passado que anotou com essa qualidade se realiza. Sim. E quem sabe se é a mente dela influenciando para manifestar essas coisas. Mas alguns são previsões do que acontece no mundo. Sim. E é quase como se tivesse uma qualidade espiritual difícil de expressar. E eles têm uma qualidade diferente dos demais mesmo. Sim. Que ela sabe quando está acontecendo. Sim. E é quase como um sonho premonitório preditivo. Sim. E não sei se você estudou isso, ou se é um fenômeno, ou se tem ciência por trás. Mas adoraria ouvir sua opinião. Ah, sim. Isso é sonho lúcido? É sonho premonitório? É alguma conexão espiritual intuitiva? O que é isso? Exato, exato. Então, esse é tipo... Você já ouviu falar disso? Sim, ouço o tempo todo. Sério? Ouço de alunos. Quando dou aula, ouço de mim mesmo. Eu tenho esses sonhos. Sonhos Sonho premonitórios? premonitório. Sério? Premonições, sim. São comuns Ok. no mundo todo e em culturas que falam disso ao longo da história. De pessoas em vários lugares, profecias e sonhos proféticos. Sim. E José na Bíblia conhece essa história? Sim. Ele Claro. viu a lua, a estrela e a lua se curvando e tudo isso e... Então isso tem sido relatado pelas pessoas ao longo da história. Agora, o que são essas ideias do cérebro? O que está acontecendo? É uma conexão espiritual? Conexão espiritual. Agora, eu abordo isso porque entra em algumas loucuras onde preciso ter cuidado entre ciência e espiritualidade, mas respondo assim. Eu diria que... Eu, pessoalmente, tenho esses também, e não falo sobre isso. Eles se realizam também? Sinto que se realizam. Sinto que sonho com certas coisas que podem acontecer, e às vezes se realizam. Sim. Alguns cientistas dirão que você está apenas tendencioso,
Você apenas se lembra seletivamente de certas coisas do sonho e acha que isso então se torna realidade e tudo mais. Mas olha, para mim subjetivamente parece bem real e quem pode negar sua experiência subjetiva? As pessoas têm isso. No mundo todo, as pessoas têm isso. Como negar a verdade subjetiva delas? E isso é o que sempre enfatizo, o fato de que não se pode negar, não se pode usar a ciência só para negar o que parece subjetivamente real para elas, uma coisa real. Quer dizer, Tem milagres médicos o tempo todo onde as pessoas dizem não consigo explicar como esse câncer sumiu que a ciência ainda não prova. Mas acontece, né? eu diria que, obviamente, não temos evidência científica de poder prever o futuro, certo? Ponto final, vai além do âmbito da ciência. Qualquer coisa sobrenatural ou espiritual sai dali, mas não significa que não seja verdade. E na física quântica, um átomo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, acho, né? Então, tipo, como pode estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo? Sim, E em dois momentos diferentes ao Ah, mesmo sim. tempo? Então, sabe, como conseguimos fazer isso? olha, tive a sorte de trabalhar e conhecer alguns dos maiores pesquisadores de sonhos que conhecemos, e eles te dirão o que acontece no cérebro. Eu te digo, porque é minha área de foco, e sabemos que essas partes do cérebro ligam, essas desligam. Esses neuroquímicos são hiperativados, esses não. Mas isso não significa que o mundo espiritual não seja verdade e que você não possa ter premonições do futuro. Simplesmente não usamos isso como Certo. não está nos livros de ciência. Não está nos meus artigos científicos, ou nada que eu escrevo, ou nos meus livros, ou nada. Não tem nada sobre isso aí. Mas as pessoas ainda vivem E eu isso. vivo isso. Sim. E eu acredito. E daí? Meus colegas científicos podem acreditar no que quiserem. Eu, desde que seja fiel à ciência, não importa. Mas te digo isso. Eu sinto esses e acredito nessas coisas e não tem nada, te digo, nada na ciência que negue o fato de que você pode ter esses tipos de sonhos. Uau. Mas só não conte com eles pra, tipo, ganhar na loteria. Claro, claro. Sim. Agora, os sonhos têm significado Sim. e nosso ambiente e mundo externo podem influenciar a qualidade dos nossos sonhos. Com certeza. Os sonhos tendem a ter, parecem ter algum significado. E deixa eu responder a pergunta do significado depois. Tem influências do mundo externo? Vamos responder isso primeiro. Então, primeiro, ter um sonho lúcido ou só ter qualquer sonho com qualquer pessoa que você quer encontrar no sonho, você pode fazer incubação de sonho, ou seja, pensa nisso durante o dia. Então já tive isso antes. Você influencia o sonho, né? Isso influencia. Exato, você vai pra cama. Eu queria voar como Peter Pan. Era criança, sabe? Balland voe, Balland seja Peter Pan, voa. E acabei voando à noite. Então você pode incubar. Ou quero encontrar essa pessoa, ou quero ficar lúcido. Sabemos que podemos fazer isso. Quanto mais você foca em algo durante o dia, maiores as chances de influenciar à noite. 100%. Você está enviesando os circuitos. Então esse é um ponto. Segundo, quando você está dentro do sonho e digamos que está em um quarto frio, e digamos que você estava sonhando que só um sonho normal primeiro, pode ser qualquer coisa. Você está andando por Glendale, por exemplo, andando por lá. E aí em Glendale, de repente você sente que está frio. Bem, isso pode ser apenas pelo fato de que no quarto onde você está dormindo, a janela está aberta. E você está sentindo frio, então coisas podem transbordar para o sonho. Sim. Ou se tem fumaça dos vizinhos fazendo churrasco, por exemplo. Isso também pode entrar na experiência. E você sente que talvez tenha um incêndio em Glendale e uma das casas está pegando fogo. É um fenômeno bem conhecido que coisas do mundo externo podem influenciar o estado de sonhar. Sabemos isso. Aí, qual que é o significado? Como o cérebro cria significado dos sonhos? É bem profundo. É bem profundo porque, primeiro, algumas redes criativas no cérebro que têm a ver com criatividade ficam hiperativadas. Chama-se rede de modo padrão, mas é essa a parte de criatividade do cérebro. Elas também estão ativas quando divago durante o dia. Sim. As coisas são bem dispersas e tudo isso. Noradrenalina é a parte do cérebro envolvida em atenção focada e desliga durante sonhos.
Então, as coisas são ainda mais dispersas e bizarras e exploratórias. Sim. Dissemos que durante o estado de sonho, agora vou ao ponto principal. No estado de sonho, você tem partes do cérebro envolvidas no senso de equilíbrio. Chama-se sistema vestibular. Você tem isso nos dois lados do cérebro, perto das orelhas, está envolvido no senso de equilíbrio. Essa parte do cérebro também fica hiperativa e é por isso que você sente como se, em um momento, estivesse aqui, depois em uma nave espacial, e as coisas flutuando e loucas. A parte emocional do cérebro é 30% mais ativa. Sabemos disso. O CO está reduzido, então as coisas são lógicas. Temos isso. O hipocampo, parte da memória do cérebro, está hiperativo, então você lembra toda a loucura. Agora, isso enviesa seu cérebro. Esse estado de todos esses centros ativos e esse desativado só coloca seu cérebro em um estado para pensar de certa forma, e isso influencia a narrativa. Você não pode evitar essa influência. Essa é a teoria real sobre como os sonhos são baseados no estado do cérebro e você terá sonhos assim. Então esse é o significado. O significado é o cérebro tentando dar sentido a todos esses centros ativos ao mesmo tempo. A parte da memória do cérebro influenciando as coisas, o ambiente, seu estado hormonal das últimas semanas, tudo isso vai enviesar o que você sonha e te fazer sonhar com certas coisas. Mas ao mesmo tempo pode ainda ser, e aqui vou falar de espiritualidade de novo, pode ainda ser algumas influências espirituais também, então não quero fechar essa porta completamente, mas digo que tem um estado base do cérebro que te faz sonhar de certa forma e ser mais inclinado a ter certas visões e ver certas coisas. Mas ao mesmo tempo, tem tantas outras coisas que podem estar acontecendo também. Então, essa é a parte do significado do que sonhar é, sabe? Uau! E por que algumas pessoas não lembram dos sonhos enquanto outras lembram tudo? Boa pergunta. Uma das formas de se lembrar mais dos sonhos é bebendo um copo grande de água, antes de ir para a cama. Mas não vai te fazer acordar no meio da noite porque precisa fazer xixi? Exato. Talvez não bem antes, só um pouco. Esse é exatamente o ponto. Quando você bebe um copo grande de água, terá sono mais fragmentado, seu sono será mais picado, e aí você acorda e tem mais chance de lembrar mais dos sonhos porque acorda durante a fase REM do sono. E tem mais chance de lembrar dos sonhos, então o jeito que os sonhos funcionam é que durante a noite toda, em todas as fases do sono, você sonha durante a fase REM. E tem tipo 4 ciclos completos, onde passa por diferentes fases e onde REM é tipo 25% desse tempo. Quanto mais entra e sai do REM, melhores chances de lembrar dos sonhos no geral. Agora, por que certas pessoas lembram mais dos sonhos? Acho que pessoas criativas tendem a lembrar mais dos sonhos. Talvez elas ativem mais as redes criativas durante o dia também. Então elas só nascem em sintonia com nossas mentes criativas. Então eu diria que seria por causa disso. E algumas pessoas só não lembram dos sonhos. Elas podem não ser tão, quero dizer, criativas. Podem só ser Elas não ativam tanto ou algo assim? esses centros. Sim. Interessante. Sim. O que é uma coisa que você gostaria que todo mundo soubesse sobre o cérebro, a saúde do cérebro, para viver melhor, baseado na sua pesquisa em neurociência? Ok, eu diria evitar estresse. O estresse e cortisol, você precisa de cortisol, é importante, mas cortisol demais pode Sim. inibir alguns desses fatores de crescimento fertilizantes que chamamos BDNF e GDNF. Essas coisas que o cérebro usa para crescer novas sinapses e conexões. Estresse diretamente amortece isso. Ter muito cortisol, cortisol demais ao ponto de não dormir bem, isso diretamente torna seu cérebro menos plástico. Sim. Para melhorar o sono, entender que sono, obviamente, é um fenômeno onde você tem todos esses sonhos loucos, sonho lúcido, paralisia do sono, mas você também tem sono profundo.
Sono profundo é a fase antes do REM envolvida em coisas como armazenamento de memória. É onde gera a reposição do sistema cardiovascular, sistema imunológico, regulação da pressão sanguínea, glicose. Tudo isso acontece durante sono profundo, a fase antes do REM. O rejuvenescimento da pele, do cabelo. Se você quer ficar bonito para uma sessão de fotos, sabe? Isso tudo é no sono profundo. Então não quer negligenciar o sono profundo e não quer negligenciar o sono no geral. Ter isso é crucial. Ou seja, cuidar do seu sono, ter boas rotinas de sono, bons hábitos de sono, dormir no mesmo horário todo dia e acordar no mesmo horário é uma boa forma de manter seu relógio circadiano no cérebro, na parte do hipotálamo, pequena região envolvida em você ter um relógio biológico, ali envolvido em definir quando se sente acordado e quando dormindo. Então, ter boa rotina e hábitos de sono. Reduzir estresse, exercitar regularmente é crucial. Para o cardiovascular, especialmente, mas também força. É bom para o cérebro. Conexões sociais. Sair, ficar longe desses laptops e iPads e encontrar pessoas, conectar com sua família, seus pais. Gratidão aos seus pais, o que fizeram por você, todos os sacrifícios deles. Amá-los profundamente, isso ativa todas as endorfinas e a ocitocina e depois vasopressina, todos os hormônios do amor, para tornar seu cérebro e sistema nervoso mais saudáveis Sim. e otimizados. Evite solidão. Quer dizer, meio que vai com a interação social, mas solidão é horrível, cara. Não fomos feitos para ficar sozinhos, e muitos de nós acham que nossas IAs e tudo isso são humanos. Elas não são humanos. Conecte-se com Deus e com pessoas. Aqui vai uma pergunta para Sim. você. O quão ruim é o uso de redes sociais para os cérebros das pessoas? Obviamente tem algum benefício para as redes sociais para divulgar mensagens e entretenimento. Sim, Mas quando é usado em excesso, o que está fazendo com nossos cérebros e saúde cerebral como neurocientista? faz muita coisa. Quer dizer, primeiro, todas essas Ferraris e mansões que você vê, 90% não são reais. Você não deve se sentir mal consigo mesmo, onde quer que esteja na vida. Se não gosta da vida, as pessoas vão retratar uma vida para você que não é real. Sim, Então, causa muita ansiedade e depressão. As pessoas se sentem insuficientes, não se sentem completas. Elas se sentem como... Sabe, ter um senso de gratidão é importante para a saúde do cérebro. A saúde do sistema nervoso e saúde mental meio que vai para o espaço quando você se envolve completamente nessa comparação social e racional com pessoas que você sente que todo mundo tem uma Ferrari e você não. E então, você não é bom o suficiente. Esquece isso tudo. Tem muito mais na vida. Sai e toca grama, pega um ar fresco, e então isso é uma parte enorme disso. Em segundo, eu diria, essas plataformas de redes sociais foram intencionalmente projetadas para serem bem viciantes, criando vícios comportamentais, te fazendo só ansiar por likes e ansiar por atenção social. Nada de errado nisso. Se estiver usando para conexão social, mas você pode se viciar e sentir que é a única coisa que quer fazer, e o cérebro viciado é um cérebro que recebe dopamina. Vício, basicamente, em resumo, é quando você recebe dopamina de uma fonte só. E quando não tem essa fonte, a amígdala, a parte do medo do cérebro e a parte emocional do cérebro gritam por mais dessa droga. E aí, quanto mais dessa droga você tem, mais precisa para se sentir realizado e acabar com os desejos viciantes. E então, uau, eu diria que o vício é outra parte disso. Então esses são os dois principais, a comparação social e os aspectos viciantes. Isso não é real, quer dizer, tanto disso não é real. As pessoas estão esquecendo o que a vida é. Acho que esse é o problema com redes sociais, pode ser perigoso. E certo. algumas pessoas só... Sabe, tem o componente genético para o vício também.
Então, algumas pessoas são mais propensas a se viciar em drogas. E se você souber onde você se encaixa nessa escala, é ótimo. Tem um teste que você pode fazer para ver quão viciável é? Não, mas te digo isso. Um estudo feito pelos meus mentores quando eu estava em Cambridge, eles fizeram estudos iniciais onde olhavam a genética das pessoas. E aí viam quem se tornaria e mediam a genética e olhavam as vidas 20, 30 anos depois ou algo. É um estudo bem longo. Eles descobriram que certas pessoas eram mais propensas, baseado nos genes, a se tornarem viciadas. Uau! Então, tem uma predisposição genética. Tem a ver com parte do cérebro chamada núcleo accumbens e as partes de dopamina do cérebro. Se você tem certos receptores mais que outros receptores, você é geneticamente predisposto a se viciar mais. Agora, te digo isso. Pessoalmente, eu tenho essa personalidade viciada. Então, se uso redes sociais um pouco, de repente me vejo clicando e Se perde lá por horas. não consigo. Então, sei pra mim mesmo que preciso Sim. ter cuidado. Então, acho que é. Embora possa fazer certos testes de personalidade ou ver um psiquiatra, você meio que sabe se tem isso. Você é o cara que pega um biscoito e não consegue parar. Tipo, vou com tudo ou nada. Por isso tento ficar 100% fora das coisas ruins. Esse sou eu, cara. Eu também. Tipo, meu calcanhar de Aquiles é açúcar, sabe? Exatamente. Então, Sim. não consigo fazer só de Sim, vez em sim. quando. Às vezes é tipo, tá, hoje comerei o dia todo. Às vezes é um fim de semana. Agora é tipo um mês. Certo? E aí, ou preciso ficar fora de tudo, ou vou com tudo. Exatamente. E é assim que aprendi a gerenciar minha vida. Certo. E talvez de vez em quando eu consiga até gerenciar, mas realmente preciso focar no hábito saudável, de eliminar certas coisas. Certo? Ou é só difícil gerenciar equilíbrio com certas coisas que são mais viciantes pra mim. E fico feliz que nunca entrei em álcool ou drogas ou cigarro, porque tenho certeza que teria uma personalidade mais viciada pra isso. Nunca fiquei bêbado ou chapado. Sim. E pra mim é tipo, sabe, só tentar saber onde estou Sim. e viver de acordo com isso. Bem, parece que você se encaixa nessa disposição genética. Provavelmente. Sim. Quer dizer, faço esse programa toda semana há 12 anos. Tenho um comportamento viciado em fazer algo bom. Sim. Então tento colocar minha energia nas coisas boas em vez das coisas negativas. Tenho umas perguntas finais pra você. Isso foi fascinante. Estou curioso. Por que você decidiu seguir o campo da neurociência? Foi porque tinha paralisia do sono? Ou por outro motivo? Acho que, pra mim, foi. Minha experiência de paralisia do sono definitivamente desencadeou minha busca por entender o cérebro e como podemos ver fantasmas nos nossos quartos, o que está acontecendo. E isso realmente me levou na jornada de querer entender as coisas e sair do meu quartinho do gueto, sabe? Sair de um bairro pobre. Estudei o cérebro e viajei para vários países. Fui para o Egito inicialmente, depois vim para os Estados Unidos e Inglaterra e tudo isso. Então minha paralisia do sono definitivamente afetou, mas também querer retribuir. Meus pais foram tão bons para mim que sacrificaram tanto, querendo que eu tivesse uma vida boa. Vi meu pai trabalhar em uma pizzaria a vida toda, e sem educação universitária, só trabalhando na pizzaria. E eu queria retribuir. Vi eles, e então precisei trabalhar duro. Então isso foi o que realmente me impulsionou. Um senso de propósito, querer dar uma boa vida para os meus pais, mas ao mesmo tempo ser totalmente fascinado pelo cérebro. Sim. Então essas foram as duas coisas que... Legal, cara. Sim, Você está fazendo um bom trabalho. Quero te reconhecer, Balland, por fazer a pesquisa, compartilhar a pesquisa e tentar educar tantas pessoas em uma coisa complicada, que é o cérebro, sonhos, neurociência. É difícil entender essas coisas, quanto mais entender a vida cotidiana. Então, te reconheço por passar pelos desafios e a dor que você passou para querer dizer como encontro soluções para essa dor. certo. E você tem feito um ótimo trabalho nisso. Agradeço. Você também tem um ótimo curso na Peterson Academy, a academia online do Jordan Peterson. Sim, E as pessoas podem ir para petersonacademy.com e ver Intro to Neuroscience. Você tem um curso lá que ensina mais sobre neurociência e sonhos. certo. Vamos linkar isso abaixo, petersonacademy.com.
Vá na seção de cursos e verá o curso do Baland lá. Você também está nas redes sociais, Baland Jalal, no Facebook, Instagram, YouTube, todos esses lugares onde compartilha mais conteúdo e as pessoas podem te seguir. Como mais podemos apoiar ou te seguir? Tem um site também. Sim, tem um site balandjalal.com. Não é muito ativo. Redes sociais é seu lugar. Sim. Ok, Sim, legal. sim. Tem muito conteúdo bom online que você compartilha. Obrigado. Tenho uma pergunta final para você antes de encerrar. Você já compartilhou muitas verdades ótimas e insights e sabe, vou ser pai nos próximos meses. Por isso te perguntei antes sobre o que devemos ensinar para os nossos filhos. Sim, sim. Mas estou curioso. Pergunta final para você. Qual é sua definição de grandeza? Sim, essa é profunda. Diria que definição de grandeza é... tipo, o que você faz, né? É aparecer semana após semana, né? Sim, Por isso preciso te reconhecer também, né? obrigado. Você aparece semana após semana fazendo esses ótimos programas e eu amo assistir seu programa ao longo dos anos. É cheio de insights. E é isso que grandeza é. Grandeza é colocar seu coração e cérebro em tudo o que faz e seguir seu coração e paixão. Não ter medo de ser quem você é autenticamente, no que você é mestre e... sabe, não se fechar para o mundo e ter um coração aberto. E acho que é isso que grandeza é. Ser verdadeiramente você mesmo. Então acho que isso é grandeza. Baland, muito obrigado. Obrigado, por estar aqui. irmão. Agradeço, cara. O cérebro acordado e o cérebro dormindo fazem um ciclo de 24 horas pelo tempo que você tiver nisso. Interessante. Esse é o primeiro ponto. Esse ciclo, na verdade, enfim, eu adoro esse assunto, aliás. Tem gente que passa, sei lá, 6 meses em reabilitação e ainda assim o corpo continua nesse mesmo ciclo. Não é algo baseado em